Em uma época de reis e profetas, quando o destino das nações era decidido pelo poder da fé, um homem se encontra diante de seu maior medo. Ele foi ungido como o escolhido, o primeiro rei de Israel, mas agora tudo o que ele conquistou está em risco. O nome dele era Saul, e essa é a história de sua queda, uma história de desespero, feitiçaria e confronto com o sobrenatural. Prepare-se, porque vamos mergulhar em uma das passagens mais sombrias e enigmáticas da Bíblia. Saul e a médium de Endor. A noite em que o rei desafiou os limites do sobrenatural, o contexto da vida de Saul e sua ascensão como rei. Antes de sua queda, Saul viveu um momento de glória. Ele não nasceu em um trono, mas foi escolhido por Deus, através do profeta Samuel, para liderar Israel. Saul era um homem alto, imponente, alguém que parecia destinado à liderança. Quando Deus o elegeu, o povo celebrou, e o próprio Saul aceitou sua missão, movido pela fé e pelo desejo de proteger o povo de Israel. Ao longo de seu reinado, Saul conquistou vitórias importantes contra inimigos que ameaçavam Israel. Ele era um líder forte e determinado. No entanto, sua impaciência e desobediência começaram a afastá-lo de Deus. Em um momento crucial, ele desobedeceu ao comando divino ao poupar o rei Agag e o gado dos amalequitas. Foi uma atitude que pareceu pequena, mas que mostrou a falta de confiança de Saul na palavra de Deus. Saul perde o favor de Deus e sente-se desorientado. Com essa desobediência, Saul perdeu o favor divino. E o que é um líder, ungido por Deus, sem a presença dele? O rei sentia esse vazio e começou a se perder. Samuel, o profeta que antes o orientava, já não estava ao seu lado, e as respostas de Deus cessaram. Israel estava à beira de uma nova guerra contra os filisteus, e desta vez, Saul se sentia completamente sozinho. O silêncio de Deus era um peso esmagador para o rei. Decisão de Saul em procurar uma médium. Em sua angústia, Saul toma uma decisão ousada. Ele decide consultar uma médium, alguém que possa conjurar o espírito de Samuel, aquela voz antiga e sábia que por tanto tempo guiou sua vida e seu reinado. Ironicamente, ele mesmo havia proibido todas as práticas de feitiçaria e adivinhação em Israel, obedecendo à lei de Deus. Saul, para seus servos em tom autoritário: tragam-me uma mulher que tenha o espírito de necromancia, que eu vá a ela e consulte. Servo, hesitante: majestade, há uma médium em Endor, mas o que vais fazer é proibido. Saul, tomado por sua necessidade, ignora a própria lei que impôs. Ele se disfarça, veste roupas simples para não ser reconhecido e parte na calada da noite acompanhado por 2 homens. A missão é secreta, perigosa e proibida. Encontro com a médium de Endor. Ao chegar, ele encontra a mulher, uma figura que o encara desconfiada. Ela sabe do risco que corre, pois a prática que ela realiza foi banida pelo próprio rei. Médium: vocês vêm me fazer mal? Sabeis que o rei expulsou todos os médiuns do país. Saul, disfarçado: não temas. Juro pelo Senhor que nenhum mal te sobrevirá por causa disso. E então, Saul faz o pedido que mudará para sempre o rumo de sua vida. Ele pede que o espírito de Samuel seja trazido do além. A aparição de Samuel. Neste momento, algo sobrenatural acontece. A médium vê o espírito de Samuel, e ao perceber que o homem à sua frente é o próprio Saul, ela se assusta e grita. Médium, sobressaltada: és Saul, tu és o rei. Saul: o que vês? Descreve-me. Médium: vejo um ser divino subindo da terra. É um velho, coberto com um manto. Ao ouvir a descrição, Saul se prostra, reconhecendo que está diante do espírito de Samuel. Samuel: espírito com voz severa: por que me inquietaste, Saul? Por que me chamaste dos mortos? Saul, em desespero: estou muito angustiado. Os filisteus me atacam, e Deus se afastou de mim. Não me responde nem por profetas, nem em sonhos, e por isso te chamei, para que me digas o que fazer. A mensagem de Samuel.
Mas a resposta de Samuel não é de consolo. É, na verdade, uma sentença. Samuel, espírito, por que perguntas a mim se o Senhor já te abandonou? Tu desobedeceste ao Senhor, não destruíste Amaleque como te ordenou. Por isso, ele deu o reino ao teu próximo, a Davi. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e Israel cairá diante dos filisteus. Ao ouvir estas palavras, Saul desmorona. Ele cai ao chão, sem forças, sabendo que a sua sentença está selada. As palavras do profeta ecoam em sua mente enquanto ele retorna para enfrentar o que sabe que será sua última batalha. A batalha final e consequências. O dia da batalha chega, e como Samuel profetizara, o exército de Israel enfrenta os filisteus com medo e insegurança. As tropas estão em desvantagem, e o desespero cresce à medida que os israelitas são derrotados e obrigados a recuar para o monte Gilboa. Os filisteus avançam, destroçando os soldados de Israel um a um, sem piedade. A batalha se torna uma chacina, e o horror da guerra é intenso. No meio do caos, Saul assiste impotente enquanto seus próprios filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, caem diante dos inimigos. A morte de Jonatas, seu filho mais amado e amigo fiel de Davi, é um golpe insuportável para o rei. Com o coração pesado e o destino inevitável à sua frente, Saul continua lutando, mas os filisteus estão cada vez mais perto dele. O rei está gravemente ferido, atingido por arqueiros inimigos. O fim está próximo, e ele sente o peso da profecia de Samuel se cumprindo. Saul, com voz fraca, falando com seu escudeiro: puxa tua espada e atravessa-me, para que não venham estes incircuncisos e me maltratem. Mas o escudeiro de Saul, tomado pelo medo e pelo respeito ao rei, não consegue obedecer à ordem. Ele recua, apavorado e sem coragem de tirar a vida de Saul. Vendo-se sozinho e sem saída, Saul toma sua própria espada e se lança sobre ela. E assim Saul, o primeiro rei de Israel, encontra seu fim, sozinho e derrotado. Ao ver seu rei morto, o escudeiro, em um último ato de lealdade, também se lança sobre sua espada e tira a própria vida. No dia seguinte, os filisteus retornam ao campo de batalha para saquear os mortos. Eles encontram os corpos de Saul e de seus filhos no monte Gilboa. Em um ato de humilhação final, os filisteus decapitam Saul, levam sua armadura e penduram seus corpos nas muralhas de Bet-sean, exibindo-os como troféus de guerra. O povo de Israel, ao saber da morte de seu rei e da desgraça trazida pelos filisteus, fica apavorado e abandona suas cidades. Mas na cidade de Jabes-Gileade, um grupo de homens corajosos decide honrar a memória do rei. Durante a noite, eles marcham até Bet-sean, retiram os corpos de Saul e de seus filhos das muralhas e os levam para sepultá-los. Eles levam os corpos até Jabes e, em sinal de respeito e luto, os queimam e enterram seus ossos sob uma árvore, jejuando por 7 dias. Mesmo em sua queda, Saul é lembrado e honrado por aqueles que acreditavam em sua missão. A vida de Saul é uma história de poder, fé e arrependimento. Ele começou como o escolhido de Deus, mas a desobediência e a desesperança o afastaram de seu propósito. A tragédia de Saul nos lembra que, mesmo os líderes mais poderosos, são vulneráveis sem a orientação divina. E quando tentamos superar nossos limites sem a direção de Deus, o resultado pode ser desastroso. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais relatos épicos e lições poderosas da Bíblia, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!